terceira categoria é uma categoria muito interessante. É uma categoria bem mais nova do que as duas primeiras que eu já falei. E essa categoria são medicações que aumentam a quantidade de insulina, mas na presença da glicose. Então, aumenta a secreção de insulina dependendo da quantidade de glicose e tem um efeito na redução do glucagon, que é um hormônio também produzido no pâncreas, mas que tem um efeito contrário da insulina. Ele aumenta a glicose. O glucagon ele é muito importante, porque no período de jejum, por exemplo, em que a nossa glicose cai muito, o glucagon é produzido para que a glicose aumente e assim a gente não passe mal, tá? Porém, no diabético, ocorre alteração da produção ou da ação da insulina e ocorre um probleminha também nessa questão da regulação do glucagon. E essa terceira categoria, ela age justamente aí, tanto melhorando a questão da insulina, quanto melhorando também a questão do glucagon, tá? Dentro dessa categoria, nós temos duas classes principais. Uma são os inibidores do DPP-4. O que é isso? DPP-4 é uma enzima que tem no nosso corpo e essa enzima ela é responsável por degradar o GLP-1, que é um hormônio produzido no intestino, e esse hormônio é muito importante. Por quê? Porque ele estimula a produção de insulina quando comemos, por isso que eu falei que é uma categoria que aumenta a quantidade de insulina na dependência de glicose, né? Então, essa categoria, ela está relacionada justamente com o hormônio GLP-1, que é um hormônio, como eu falei, produzido no nosso intestino, e ele aumenta a quantidade quando nós comemos. E ele vai agir no pâncreas, estimulando a produção de insulina e reduzindo a produção do glucagon. Ora, se eu estou comendo, minha glicose está sendo absorvida, a glicose começa a aumentar, eu não preciso de glucagon nesse momento, não é verdade? Pois bem, então dentro dessa categoria nós temos os inibidores do DPP-4, que é a enzima que degrada o glucagon. Portanto, se eu inativo a enzima que degrada o glucagon, consequentemente eu vou ter um aumento, que degrada o GLP-1, consequentemente eu vou ter um aumento de GLP-1, tá? Os estudos mostram que os pacientes que usam os inibidores do PP4 aumentam a quantidade de GLP-1 em 2 a 3 vezes. Com isso, consegue aumentar a quantidade de insulina, reduzir o glucagon e assim melhorar a glicemia. É uma classe muito interessante, gente. Dentro dos inibidores da PP4, nós temos 5 tipos e cada tipo tem várias versões no mercado, tá? Então, dentro dessa classe, assim, nós temos várias medicações, várias escolhas que podem ser feitas. São cinco tipos de inibidores do PP4, que também são chamados de gliptinas. Aí tem várias gliptinas, vildagliptina, alogliptina, são várias, tá? Saxagliptina. E são medicações mais novas, são medicações muito interessantes, inclusive com efeitos benéficos a nível cardiovascular. Ainda fazendo parte dessa categoria, nós temos também os análogos de LP1. Olha que interessante. Dentro dessa categoria, então, temos duas classes. Uma classe que inibe o DPP-4, né? E outra classe que é uma medicação que é parecida ao nosso hormônio natural GLP-1. Ele é um análogo de GLP-1. E dentro dessa classe também há várias opções. Não são medicações usadas é uma injeçãozinha, na verdade. Então, elas são usadas como insulina de forma subcutânea. Nós temos 5 tipos, alguns de uso diário, outras de uso semanal. Tem 2 tipos que a gente usa uma vez por semana apenas, tá? Dentro dessa classe, com certeza vocês já ouviram falar da liraglutida, que é a famosa Victoza, né? Por que famosa? A Victoza ganhou a mídia há algum tempo atrás por conta do seu efeito de perda de peso, de emagrecimento. E realmente essa classe de análogos de LP1 ajuda o paciente a perder peso. Então, é uma excelente opção para pacientes diabéticos obesos. Excelente opção, tá? Os inibidores de PP4, eles não têm efeito em relação ao peso, mas os análogos de LP1, sim. Victoza, a companhia, né?
tem esse efeito benéfico na perda de peso, e vários estudos mostram um efeito benéfico também a nível cardiovascular, com redução de infarto, de AVC, de morte por doenças cardiovasculares. É uma classe de medicamento excelente. E se o paciente tiver perfil para usar e condição para usar, porque é uma classe um pouco com valor mais elevado, um preço mais elevado do que as outras categorias, mas vale muito a pena usar, tá? E a última categoria, que é a mais novinha também, né? É a categoria que foi lançado mais recentemente. São as medicações, são as drogas que inibem uma enzima presente no rim chamada SGLT2. O que essa enzima faz? Ela reabsorve a glicose que é filtrada no rim. Olha só que interessante. Então, todo o nosso sangue, quando passa no rim, né? Tá ali presente a glicose. Então, essa enzima, ela vai lá e vai puxando a glicose de volta para o sangue. Quando essa enzima ela é bloqueada, então, em vez da glicose ser reabsorvida, ela vai ser eliminada pelo rim. Então, todo excesso de açúcar vai sair pela urina, a urina vai ficar doce, consequentemente, né? Mas esse é um efeito benéfico, porque reduz bastante a glicose. Essa é uma medicação que, assim, caiu muito na graça dos médicos nos últimos anos. Tanto endócrino, quanto cardiologista, quanto nefrologista tem prescrito bastante essa categoria de medicação, tá? Por quê? São inúmeros efeitos benéficos. Além de melhorar a glicemia, ela também tem efeitos benéficos a nível cardiovascular, com redução de infarto, de insuficiência cardíaca, de morte por doenças cardiovasculares. Ela tem um efeito super benéfico em reduzir a retenção hídrica, porque tem um efeito diurético também. Consequentemente, reduz a pressão arterial. Tem um efeito benéfico na melhora do perfil glicêmico, do perfil de colesterol e de triglicérides. Tem estudos mostrando que essa categoria ela protege o rim contra a nefropatia diabética, tem efeitos benéficos em relação à retinopatia diabética. Então, assim, é uma categoria maravilhosa, né? São medicações maravilhosas, tem um preço intermediário, elas são mais caras do que a metformina, por exemplo, mas são mais baratas do que os análogos de GLP-1, tá? E que tem, assim, uma gama de efeitos benéficos muito grandes. Será que essa medicação tem efeitos ruins, né? Toda medicação pode ter algum efeito colateral. Eu não falei do efeito colateral por exemplo, dos análogos de GLP-1, mas, assim, os mais comuns são os efeitos gástricos. Então, tem pacientes que têm bastante náusea, alguns chegam a vomitar. Já essa outra categoria, né, que promove a glicosúria, ou seja, promove a saída da glicose pela urina, o efeito colateral mais comum é a de infecção urinária, claro, se você está colocando excesso de açúcar pela urina, essa urina doce pode gerar infecção urinária, e candidíase, que é uma infecção genital mesmo, tá? Tem paciente que refere coceira, né, que é o prurido genital, por conta da candidíase, ou alguns pacientes têm realmente infecção urinária. Mas isso é muito fácil de ser conduzido, de ser evitado. Basta o diabético ter uma boa higiene íntima. Então, quando urinar, né, fazer a duchinha, se lavar mesmo, se higienizar, se estiver na rua, usar um lencinho umedecido, ter uma higiene boa. Mas eu sinceramente, eu não acho isso um problema, porque os benefícios dessa categoria são muito grandes, são muitos benefícios, tá? O risco de infecção urinária ou de infecção genital acontece na grande minoria dos pacientes, então não é a maioria. São poucos pacientes que chegam a ter infecção urinária ou genital, e isso é facilmente resolvido com uma boa higiene. E um efeito muito legal dessa classe é que o paciente perde 3 quilos em média por mês com essa droga. No início, tá? Ele não fica perdendo. Mas assim, no início pode perder 3, 4 quilos.
E assim, eu vejo, eu uso muito, prescrevo bastante essa droga para os meus pacientes diabéticos. E eu vejo assim a alegria que eles chegam no consultório, sabe? Com a pressão mais controlada, com a roupa mais folgada, né? Sorrindo porque perdeu peso. Então, é uma medicação assim que dá prazer a gente prescrever, porque o paciente vê o resultado não somente na glicemia, mas vê um resultado na sua vida em geral. Então, é uma classe maravilhosa, que foi descoberta há pouco tempo, tem poucos anos no mercado, mas que vem revolucionando muito, tanto na endocrinologia quanto na cardiologia e na nefrologia, porque os nefrologistas amam prescrever também, porque protege bastante o rim e posterga, evita que o paciente venha precisar de hemodiálise, tá? Enfim, é isso aí. O vídeo ficou enorme, gente, mas não tem como falar de categorias de medicações para diabetes em pouco tempo, porque realmente são muitas, muitas opções. Então, vocês estão vendo aí que só não trata diabetes quem realmente não quer, né? Porque tem a opção mais barata, tem a opção mais cara, tem a opção para perder peso, tem a opção que melhora mais rapidamente. Então, vamos lá, vamos diagnosticar precocemente o diabetes, vamos tratar precocemente o diabetes, porque esse tratamento precoce, ele é extremamente importante, tá? E quem já tem diabetes há muito tempo ou há pouco tempo, não importa, tem que focar nos alvos, tá? A gente precisa atingir os alvos para que os nossos órgãos não sejam atingidos. Então, para quem tem diabetes, é importante ter uma glicemia o mais normal possível. E qual é o valor mais normal possível? Em jejum e antes das refeições, menor que 100. E 2 horas após as refeições, menor que 140. Então, vamos decorar assim, ó, 100 e 140. Antes das refeições, 100 no máximo. 2 horas após as refeições, 140 no máximo, tá? Então, temos várias opções de medicações para que esse alvo seja alcançado, tá? Então, vamos lá, vamos focar no tratamento, vamos focar no estilo de vida saudável para que a gente possa realmente alcançar todas as nossas metas. Não só as metas glicêmicas, mas as metas de vida, as metas de bem-estar, as metas de longevidade, né? E de viver uma vida plena, uma vida feliz. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.